Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. Meu nome é Marcos Dias. E nesta aula aqui, nós iremos então dar continuidade a esse projeto MDS Info, onde nós estamos trabalhando então com Excel. Para isso eu preparei então uma planilha, onde eu tenho aqui a descrição do produto, tenho aqui o HD externo, tenho aqui o videogame, tenho aqui os valores de cada produto, tem a quantidade, né, de cada produto, e tem aqui dois total, e a gente vai trabalhar com eles agora. Bom, para isso acontecer, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, né, eu quero saber o total. Vou pegar o preço unitário vezes a quantidade. Olha que simples. Bacana, né? Mandar ele calcular sozinho, então ele buscou para mim sozinho. Só que nesse caso, nesse total aqui, eu quero o mesmo resultado, só que eu não quero fazer da maneira que eu fiz aqui. Eu quero criar uma fórmula, né? Criar uma função, nesse caso. Para isso acontecer, lá no cara chamado fórmulas, lá em cima lá, nós temos aqui um cara chamado definir nome. Então eu vou clicar nele, né, e ele pede para que eu escolha o nome. Olha que interessante, eu vou colocar aqui Marcos, espaço Dias, escolhi o nome da minha fórmula. Posso deixar um comentário aqui, então eu vou colocar aqui MDS Info, né, e aqui refere-se ao quê? Então eu vou colocar aqui, na verdade, o que eu quero que ele faça. Claro, eu poderia trabalhar com isso de uma maneira mais complexa, mas estou fazendo da maneira simples aí para que você possa entender. Então eu tenho aqui a B2, né, que se refere ao primeiro valor aqui, né, a B2. Eu quero ela vezes o quê? A quantidade, o mesmo cálculo que eu fiz aqui, ó, que está na C2. Feito isso, vou clicar no OK. E olha que interessante, ele me deu uma mensagem de erro aqui, ó. O nome inserido não é válido. Por que o nome não é válido? Porque não pode ter espaço. Então, nesse caso, se eu tirar o espaço ou colocar um ponto ali, ó, por exemplo, ele já vai aceitar. Vou clicar no OK aqui, então. E note que agora, quando eu vier chamar minhas fórmulas aqui, eu tenho a fórmula que eu criei com o meu nome. Então, MDS, ou melhor, Marcos Dias, e a descrição está aqui, ó. Olha só que interessante. Bacana, né? O que ela faz? Ela faz exatamente o que eu determinei lá. Vou dar 2 cliques nela e ela já fez ali, já selecionou para mim. Não preciso fazer mais nada. Simplesmente vou dar um Enter, né? Ele calculou. Se eu mandar ele calcular sozinho, ele vai buscar lá para mim. Se eu quisesse excluir essa função aqui, aqui em gerenciador de nomes, eu tenho aqui algumas fórmulas aqui. Por exemplo, tem aqui a MDSI, vou excluir ela aqui, ó. Legal. Fiquei só com Marcos Dias. Então, aqui eu posso tanto excluir como editar, mudar alguma coisa, ou criar um novo, por aqui mesmo, né? E aqui está o comentário dela ali. Ok? Então, beleza. Aqui em análise, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que apareça a palavra ok ou a palavra negado, né? Então, o pedido de compra foi ok, foi autorizado ou foi negado. Eu quero que apareça cada palavra com uma cor, mas eu não vou utilizar a função C, não vou utilizar o formatação condicional aqui para aplicar a cor. O que eu vou fazer então? Eu vou formatar essa célula. Para isso acontecer, botão direito em cima, então, tem aqui, ó, formatar células. Tá? Cliquei em formatar células, tenho várias opções aqui, vou em personalizado, né? Poderia trabalhar com as outras funções. Eu vou aqui em personalizado e vou escolher aqui do jeito que eu quero. Então, o que eu quero que aconteça? Bom, eu quero que apareça a palavra com a cor. Para isso eu vou abrir um comando aqui, né, desta maneira, e vou colocar aqui a cor que eu quero. Bem simples, ó, vou escrever aqui vermelho. Né? Quero que apareça em vermelho. O que eu quero que apareça em vermelho? Vou abrir novamente, ele fechei e abri. Eu quero que apareça em vermelho tudo aquilo que for maior, né, que 10 mil. Nesse caso aqui. Então tá aqui. Tudo aquilo que é maior que 10 mil. Vou fechar ali. E qual palavra que eu quero que apareça? Então, vou abrir aspas e vou colocar a palavra negado. Né? E vou dar um ponto e vírgula para colocar a outra regra. Né? Vou abrir ali, então, e vou colocar outra regra. A outra regra se refere ao quê? Vou colocar ali a cor azul. Vou abrir ali. Vou colocar ali tudo que for menor que 10 mil. Tá ali. Né? Tudo que for menor que 10 mil. E eu quero que apareça a palavra, na verdade. Eu quero que apareça a palavra ok, né?
que eu tinha falado com vocês. Ok, beleza. Bem simples, ó. Tá aqui a palavra negado, vai aparecer em vermelho, só vai aparecer se for maior que 10 mil. A palavra ok aqui, né? O ok vai aparecer caso ele venha a ser menor que 10 mil, vai aparecer em azul lá. Esta é a regra que eu apliquei aqui. Vou dar um ok então. E como que vai funcionar agora? Agora eu preciso determinar da onde que ele vai buscar isso. Então eu vou pegar do total aqui, né? Então se esse total atingir a regra lá, ele vai me trazer o resultado esperado. Vamos ver se funciona? Olha que bacana. Então R$500, ok, né? É menor que 10 mil. Vou mandar ele calcular sozinho e note que interessante que tudo aquilo que é maior que 10 mil, né, está negado, né? Lembrando que se eu mudar qualquer valor aqui, né, vou colocar aqui, olha lá, mudei o valor, mudou a palavra e já saiu com a cor esperada. Beleza? Para finalizar então essa aula aqui, vou fazer o seguinte, vou tirar o soma aqui, né? Vou pegar aqui do total, tirei essa soma ali, e vou utilizar um menor e um maior. Nós até então vimos trabalhando aí com o máximo, com o mínimo, e agora eu vou mexer com um menor aqui e um maior. Não é complicado, você que nunca mexeu aí nessas funções, é bem simples. Coloquei ali igual ao menor, ele pede a matriz é o quê? É os dados onde eu vou procurar, é o campo onde eu vou procurar isso aqui, beleza. Ponto e vírgula. E agora ele pergunta para mim, qual que você quer? Você quer o primeiro menor valor, o segundo menor valor e assim por diante. Nesse caso, então, eu vou colocar aqui o segundo, né? O segundo menor valor. Fechei parênteses, dei um Enter e ele me trouxe o segundo menor valor. Vamos conferir isso? Olha só que interessante. Já achei aqui de cara, ó, 10,80, né? E se eu for olhar aqui, ó, eu vou reparar que realmente o segundo menor valor é o 35,60. Mas se eu quisesse o primeiro menor valor, né? Era só mudar lá para o número 1. Nesse caso, eu vou deixar o número 2, enfim. Se você quisesse terceiro, era só trocar outro número. Bom, o maior aqui, a mesma lógica, só muda a palavra. Né? Como é simples trabalhar com isso aqui. Selecionei o que eu quero, então nesse caso eu quero, sei lá, eu quero o primeiro maior valor. Né? O primeiro maior valor é 28 mil, se eu for olhar em todos aqui. Né? Eu vou achar 28 mil maior, mas eu quero então que mude isso aqui. Quero o segundo maior valor. Então agora, se eu for olhar aqui, ele está dizendo que é 20 mil e realmente é 20 mil. Então tá aí, galera, maneira bem simples de você trabalhar com Excel, tá ok? Espero ter ajudado vocês. Na descrição do vídeo aí tem o contato onde você pode estar enviando e-mails aí, tirando algumas dúvidas, né? Aulas particulares, treinamento em empresas aí, estamos à disposição. Meu nome é Marcos Dias e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.